Olá, senhores, muito bom dia. Nós vamos conversar aqui sobre alguns pontos, né? Que vamos trazer para vocês sobre o mercado, tá? Meu nome é Paulo Marques, hoje é dia 12 de 5 de 2026, estamos falando 10 horas horário, 10h22 horário de Manaus, 11h22 horário de Brasília, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é fazer uma leitura e um contexto do que está acontecendo no mundo, né? O mercado hoje está com um ambiente muito, vamos dizer, seletivo. Nós estamos tendo ali muita troca de informação, muitas coisas acontecendo e as pessoas com medo, né? Medo tem sido a situação que nós estamos vivenciando no mercado. Então vamos lá. Nós temos 120 países em guerra hoje, né? Nós estamos com uma guerra que está mexendo principalmente, né, ali no Oriente, né, com o Irã, e nós temos uma guerra ali com a Rússia e a Ucrânia. Da Rússia e a Ucrânia mexe muito forte com alimentos e fertilizantes. E lá no Irã, nós temos uma guerra que mexe com petróleo, transporte internacionais de commodities e também seguros, né? Então nós estamos, essa guerra do Irã ela já está mexendo com a aviação já começa a ficar mais cara, passagens aéreas mais caras em virtude do combustível, começamos a ter ali um prolongamento dessa guerra que no início falava que se resolveria em 4 semanas, nós já estamos indo para o segundo mês, quase terceiro mês, tá? E a tendência é cada vez mais as commodities brasileiras, né, a partir do momento sofrerem com essa volatilidade. Ontem, né, o Brent subiu bastante e ele mexeu ali com as commodities relacionadas ali ao petróleo. No caso, Petrobras subiu, né? Bateu 45, quase 48, tá? Ou, desculpa, quase 46. E hoje a Petrobras está recuando. Hoje a Petrobras está caindo, hoje ela está em 45,74, 1,49%. A outra ação que estava em alta ontem, que era a Vale, hoje está em 82,89, com queda de 0,67. O medo no mercado continua, enquanto o Brent segue ali a 107,65 dólares, né? O barril, alta hoje no Brent de 3,33%, até maior do que ontem, né? Que estava 1 ponto alguma coisa, chegou a quase 2 e hoje ela está com 3,75. Nós estamos com alta bem forte, né, dessa commodity. Deixa eu só confirmar o dado aqui de ontem, será isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ontem o Brent estava 1,97, né? Hoje ele está 3, tá? Nesse exato momento, 3,34. Puxando também gasolina, né? Gasolina que vai bater o recorde aqui, 3,70 dólares o litro, né? Sendo negociada 2,81% de alta hoje, tá? O ouro hoje está com uma leve queda, o ouro que levantou ontem, estabilizou, hoje está 4.687 dólares, tá? É, então, o que a gente tem ainda, que ainda pressiona, né? A principal razão dessa inflação toda no mundo também pressiona muito, juros longos também estão muita pressão, e tudo impulsionado pela geopolítica atual, essa geopolítica de guerra que está sendo adotada pelos Estados Unidos e outros países, né? Nos Estados Unidos, né, os treasuries voltaram a subir no mercado, né, por causa dos dados de inflação. Ontem eu falei para vocês, a inflação dos Estados Unidos chegou a 0,9, é muito alto, e o treasury, o cupom dele para 10 anos chegou a 4,43%. Então aquele sonho do Trump de tentar reduzir a taxa de juros vai por água abaixo. Se ele tentar forçar isso, a inflação vai subir muito mais. E também ontem, né, nós tivemos uma alta nos treasuries, nos bondes negociados do Brasil para mais de 10 anos, né, ficando em 14,02%. Hoje eles apresentam uma leve queda de 0,07%, mas ainda continua em 14,02%, ainda é uma taxa muito alta para se negociar um bonde de 10 anos. A leitura hoje do mercado é que nós temos que aceitar um pouco de risco, nós vamos ter mais risco nessas operações, né? Principalmente por causa dessa alta dos juros ativos como small caps, né? Principalmente ações de varejo, construção civil e empresas que estejam com caixa mais alavancado, principalmente em dólar, elas vão se tornar mais vulneráveis com essa volatilidade que está acontecendo. E falando em dólar, o nosso dólar hoje ele bate 4,92, contrato sendo negociado a 4.925, né? Alta do dólar hoje de 0,27, né? A gente vai também fazer um fluxo desse dólar daqui a pouco.
Voltando lá para os ETFs americanos, né, em relação a esse dólar, nós tivemos SPI, né, que é a referência do SP500 ali, sendo ofertado de 734,82, né, teve uma queda ali na referência do Nasdaq ali para 705,70, tá? Aqui no Brasil nós também tivemos uma inflação muito forte, né? Nós tivemos ontem os dados que saíram do IPCA, o IPCA subiu para 4,39, né, vindo de março de 4,14, isso é o IPCA desse ano, tá? Porque o IPCA para 2027 já é 4,9, tá? A inflação mensal ela caiu, foi para 0,67%, no mês passado bateu 0,88%, mas ela desacelerou porque as pessoas começaram a dar uma regrada na questão de alimentos, ou seja, as famílias brasileiras começaram a economizar, mas nada ainda justifica uma tendência de baixar a taxa de juros. Nossa taxa de juros ainda continua alta e ela continua a impactar e pressionar as empresas de varejo. Taxa de juros alta com petróleo alta, empresas de aviação estão sofrendo aqui no Brasil. Nós já tivemos ali a Latam já tirando alguns voos, né, regionais pequenos, né, tirando, né, essa situação, e vamos a cada vez mais em sentido essa inflação, principalmente até chegar na parte rodoviária do Brasil, tá? Com juros mais altos, nós temos um enfraquecimento aqui, ó, da tese de dividendos no Brasil. A tese de dividendos ela continua forte, mas para investidores com perfil conservador e moderado, aqueles investidores que querem concentrar ainda mais, né, investimentos já consolidados ali, como ações, né, alguns fundos imobiliários ETF. Só que quando eu falo de fundo imobiliário, você tem que tomar cuidado que o fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário que esteja com shopping, que lojas de varejo, ele é totalmente afetado, tá? Principalmente pela questão das compras. Nós estamos tendo muito, o varejo não está crescendo de uma forma visível, né? Juros altos, importação com carga tributária alta, as lojas quase não estão vendendo, então isso impacta direto no dividendo desse fundo, então vocês têm que tomar cuidado, tá? Fiquem acompanhando essa situação. Tá? Mas os dividendos continuam sendo uma âncora importante na carteira para quem quer separar aí um yield sustentável de um yield artificial. Então, os fundos de investimento, como os fundos de papel, podem continuar interessantes, mas eu vou fazer um alerta para o fundo de papel. Você que é investidor, que vai trabalhar com os fundos de investimento em papel, sempre procure informações sobre o balanço da empresa e dos fundos que você está comprando para não ter riscos de inadimplência, tá? É um cuidado que eu vou mostrar para vocês, mas de um modo real, nós estamos com um mercado meio cauteloso, tá? Por que cauteloso? Nós estamos aí com uma iminência de um novo vírus, que é o hantavírus, tá? Que é um vírus que praticamente ele atinge em cheio a América do Sul, é um vírus que começou lá com um cruzeiro e teve a sua contaminação iniciando pela Argentina, país aqui do lado. O seu grau de fatalidade é muito alto, mas o seu grau de transmissão é baixo. Mas, lembrem-se, o mundo acabou de sair de uma pandemia que causou traumas profundos na sociedade. Nós tivemos ali a pandemia de 2020, Covid-19, 2020. Essa pandemia assustou bastante, só que tinha um cenário diferente. A pandemia do Covid de 2019 2020 ela não tinha problemas estruturais no setor econômico, não tinha guerras, não tinha crise de petróleo, não tinha nada, era só uma crise sanitária. Hoje, o medo carregando, né, essa crise do hantavírus, né, com uma tendência, né, da OMS, como saiu ontem, já sugerindo que os países, cada um tome a sua atitude, cada um faça, né, a sua atitude ali de fazer um lockdown de 42 dias, quando começar a ter as situações se elevarem. Um lockdown hoje, né, num país como o Brasil, que ainda tem efeitos ainda da Covid, né, no cenário financeiro, que está enfrentando ali juros altos, que está enfrentando ali inflação alta, que está enfrentando ali a crise dos combustíveis, as crises do petróleo elevadas, onde nós temos um cenário de guerra global, a história se reverte, tá? Então, basicamente, nós teríamos um efeito muito pior do que aconteceu em 2020, né? Que em 2, 3 meses do ano a gente viu a bolsa, né, caindo 40% ao mês, né?
Caso isso aconteça, né? Espero que não. O efeito seria muito mais devastador para a Bolsa Brasileira por causa do medo, né, de como é que vai ser feita essa questão das políticas públicas. Mas até então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Até então, não há o risco, mas exige que o investidor comece a prestar atenção no que está acontecendo no mercado e principalmente comece a acompanhar de perto não só a questão das guerras, mas a questão dessa nova pandemia, tá? Até o momento ela está inerte. Hoje, não se teve um lockdown tão efetivo, ou não se tem uma pretensão de fazer lockdown, porque o país que mais financiava a OMS era os Estados Unidos. Como ele não faz parte, nós tivemos ali uma queda, né, de investimentos para esse tipo de situação. E o próprio Estados Unidos já falou que não vai fechar o país se acontecesse pandemia de qualquer jeito, segundo o que o Trump falou. Porque se fechar hoje, no cenário que os Estados Unidos está, eles sabem que eles vão ter grandes problemas com inflação, escassez de produtos, mão de obra e juros. E eles não estão querendo isso. O mesmo vai acontecer com a Europa. A Europa também não quer um lockdown, porque se eles fizerem, eles vão entrar na mesma cena dos Estados Unidos. E qualquer país latino-americano que fizer também. Mas vale atenção, investidores. Por mais que você esteja no investimento de renda fixa conservador, com essa nova quarentena, se houver essa nova quarentena, se houver esse novo gargalo, você vai ser atingido, tá? Pode ter certeza disso. Porque os bancos, as instituições, elas não estão mais preparadas para ter uma nova crise sequencial dessa forma, tá? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima.